Inchenható, Cortume Acanhu, Tirri Pataxó. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Né? Sou Canhu Pataxó, como já foi dito aqui, e primeiramente agradecer, né, esse espaço para a gente poder bater esse papo com relação a esse tema que para a gente agora ele é tão importante e fundamental. Né? De fato, é um momento que a gente está vivendo agora, Gilvan, que é um momento crucial para os povos indígenas. A gente sabe que desde 2013, com o julgamento do território Serra Raposa do Sol, a gente sabe muito bem que desde aquela época para cá, a gente teve um prejuízo muito grande com relação à questão do indigenato, né, do que a gente defende enquanto direito de fato dos povos indígenas, porque naquele julgamento daquele território naquela época, a gente teve a definição de 19 condicionantes. Né? Um ministro, no seu voto, ele apresentou 18 condicionantes, e aí depois foi acrescentado mais uma condicionante nesse processo. E o que seria isso? Ele diz o seguinte: eu concordo que seja demarcada a terra indígena, inclusive em contínuo, que a discussão muito grande era essa, se a terra poderia ser demarcada continuamente ou não, porque num processo que havia sido demarcado anteriormente, a ideia é que fosse feito de ilhas e tirar, né, várias propriedades que estavam dentro do território, e inclusive de forma irregular, fosse retirado naquele processo todo. E na decisão dos ministros, e esse ministro em especial coloca o voto dele favorável, só que ele coloca essas condicionantes. E, eu concordo que seja, mas a partir de agora, esse território aqui, ele vai ser demarcado, mas ele tem que seguir algumas regras. É isso que ele estabeleceu. Né? É aquele famoso, como a gente conhece no direito, é o famoso legislar, né, num processo judiciário, onde uma decisão ela acaba criando não só o processo de decidir aquele caso em concreto, mas também cria uma espécie de legislação. E isso foi muito ruim para os povos indígenas, porque tem duas dessas condicionantes que são danosas para a gente. Uma delas é a questão do marco temporal, porque o que seria isso? O nome já diz tudo, né? Marco, de marcar mesmo, e temporal, de tempo, de fato. E esse ministro, na hora que ele coloca essa condicionante, ele diz o seguinte: olha, a Constituição de 88, ela é um marco para o país, porque a gente sai de uma época sombria, né, de uma época onde havia, né, instalado a ditadura militar, e a gente vai agora por um processo democrático. Então, eu reconheço essa data como uma data, né, crucial e como um marco para o país, e, portanto, eu também acredito que essa seja um marco também para as terras indígenas. É isso que ele coloca. Ou seja, ele dizia o seguinte, na decisão dele: olhe, as terras indígenas que foram questionadas, que foram, inclusive, judicializadas antes de 5 de outubro de 88, essas são terras indígenas. É isso que ele diz. Mas, né, aquelas terras demarcadas, que foram reivindicadas pelos povos depois de 88, essas não é terra indígena. E aí, olhe, meus parentes, acho que tem que ficar muito claro aqui, e claro para todos que estão nos assistindo: olha, se de fato a Constituição ela estabelece esse marco, como é que ela pode então dizer, né, se a terra é indígena ou não, se uma vez que as terras indígenas são imemoriais? Olha, antes do Estado brasileiro se instalar enquanto Estado brasileiro, nós já existimos enquanto povos. Nós não fomos criados por esse Estado aqui, não. Esse Estado só reconheceu que de fato nós existimos, né? Só esse processo que foi feito, não é o Estado que reconhece os povos indígenas, não. Os povos indígenas, inclusive, faz parte da construção desse Estado. E aí a gente não pode ser considerado, né, como como é que eu posso dizer? Como simplesmente uma peça, né, nesse processo como um todo, e não ser respeitado exatamente, né, esse direito, que é um direito imemorial. Olhe, quando os portugueses chegaram aqui, a nossa história não começa em 1500, a história desse país, e com o europeu aqui dentro começa, mas a história dos povos indígenas é muito anterior a isso. Então, portanto, ser imemorial é exatamente isso. Então, olha, antes mesmo, né, desse Estado se estabelecer, nós já existimos, já estávamos aqui. Então, quando se estabelece esse marco temporal, esse tempo aí
para poder dizer se é terra indígena ou não, é uma agressão direta aos direitos dos povos indígenas. Né? Imagine outra, que eu acho que tem que ficar muito claro aqui, olha, quando a Constituição ela é feita, ela é um marco, inclusive, para os povos indígenas de fato, no sentido que é dali em diante que a gente acaba com aquela ideia antiga, né, antiga e muito forte, inclusive muito forte no regime militar e anteriormente também, que era a ideia da tutela. Olha, até 88, né, os povos indígenas eram tutelados pelo Estado, ou seja, quem fazia a defesa dos direitos dos povos indígenas, né, ingressava em juízo e tudo, era o próprio Estado. Imagine, aí depois o Estado fala o seguinte, olha, eu não ingressei na defesa, né, do seu território aqui, mas é o seguinte, agora eu decido que, como eu não ingressei antes, a partir de agora, se eu ingressar, não tem mais valor, não é mais terra indígena. Olha que loucura que a gente tem estabelecido aqui. Então, é isso que está aí, né, o que a gente chama de no direito de uma coisa esdrúxula, né? Aquela coisa que é estranha, né? Olha a montagem que está sendo feita. E para além disso, a gente tem uma outra situação que é com relação ainda às 19 condicionantes, que é a ideia da não ampliação de terra indígena. Olha, eu vou colocar um exemplo muito claro, que é a minha terra indígena. Ela foi demarcada na época de 97 para comemorar os 500 anos. Olha, Coroa Vermelha aqui, a aldeia Coroa Vermelha, é a terra onde rezou a primeira missa, né? Que se conta que rezou a primeira missa. E aí, aqui ia ser feito, né, aquela celebração toda, ia ver vinha o presidente de Portugal, todo mundo ia ter aquela comemoração como um todo, ia ser feita aquela festa. Então foi feito o seguinte, olha, para a comunidade, chegou a FUNAI, o governo federal chegou para a comunidade e falou o seguinte, olha, a terra indígena de vocês, né, é mais de 2.000 hectares, e, portanto, nesse momento, o que a gente quer, na verdade, é regularizar essa situação aqui, para a gente poder fazer toda a estrutura, né, da comunidade aqui, inclusive fazer o shopping indígena que foi feito, fazer o museu, colocar aquela cruz lá de ferro, aquelas coisas, fazer tudo bonitinho para os outros aqui, que foi isso que foi feito, né, como diz, para inglês ver, foi feito toda aquela coisa ali para poder aqui. E aí, depois a gente continua o processo da demarcação do território de vocês. A gente tá certo, se a ideia é para poder avançar nesse processo, tudo bem. E aí, passado tantos anos, até hoje não foi feito esse processo de revisão dos nossos territórios. Aí vem o Supremo agora com essa condicionante dizendo o seguinte, olha, a terra que já foi demarcada, né, que já foi colocado seus limites, não pode ser ampliada. Olha, não se trata de ampliação de terra indígena. Nenhuma terra indígena hoje no Brasil é discutida ampliação, é discutida revisão de limites, porque quando a gente coloca os limites, inclusive, né, os antropólogos se faz o processo todo, na hora que apresenta o processo lá para a FUNAI, aí começa aqueles velhos ajustes, né? Calma aí, tem meu fazendeirinho aqui de estimação, que eu gosto muito, vamos tirar ele aqui, vamos dar uma volta aqui, porque se você vê a demarcação, por exemplo, de Coroa Vermelha, é incrível. Você tem uma bota aqui, onde está a área urbana, e assim, a bota é assim, ó, eu tô aqui na área indígena, do outro lado, que tem uma rua aqui, do outro lado da rua, não é terra indígena, tem um monte de casas de não índios aqui, e eu tô falando aqui de aproximadamente uns 5 metros aqui da minha casa, só para a gente poder entender. Então, assim, tem o meu fazendeirinho, meu advogadinho aqui, né? Aquele empresarão que é meu amigo, eu vou tirar eles aqui, porque vocês sabem, né? Esse pontinho aqui não tava na terra indígena, não. Que é isso? Vocês, quando passar aqui, vocês davam uma volta, mais de 300 metros, davam uma volta para não passar por dentro desse terreno aqui. É isso que é feito nesse processo todo. Vamos ser muito sinceros que nesses processos todos há essas coisas colocadas. Então, esses dois pontos, eles são muito prejudiciais e são eles, inclusive, que estão na PL, nessa PL que foi apresentada e inclusive, feito, né, de forma muito, como é que eu posso dizer, descarada da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive pelo um deputado aqui da Bahia, né, que pediu o desarquivamento e foi o próprio relator desse processo, né, e ele coloca que essa PL, né, esse projeto de lei, ele é constitucional. Olha, como é que ele é constitucional se ele estabelece um marco temporal em uma coisa que você não tem como colocar um marco no tempo para você dizer, olha, ele tem como dizer quando é que surgiu o povo Pataxó?
é ele que vai dizer quando é que surgiu meu povo. Então, meu povo surgiu nas nuvens e ficamos lá nas nuvens até chegar aos portugueses. Aí a gente desceu para a terra, é isso? Né? Parece que a gente é o ET nesse país aqui. E aí a outra situação estabelece que agora as terras indígenas podem ser exploradas. Olha, se a gente quisesse explorar a nossa mãe, a gente não chamava de mãe. Né? A gente chamava de qualquer outra coisa, mas não chamava de mãe, porque o que a gente tem exatamente colocado aqui é a tentativa de eles tirar o usufruto exclusivo dos povos indígenas. É isso que está sendo tentado nessa PL que a gente tem colocado. Então, assim, eu não vou ficar muito longo, era só para poder colocar isso e a gente bater esse papo aqui, mas eu precisava só dar essa introdução aí para a gente discutir. Além disso, a gente puxar também a discussão que tem amanhã, né, que é a questão do julgamento de repercussão geral do território Xoclém, lá no Rio Grande, né, do Sul, da região de Santa Catarina, na verdade, né, que vai ser julgado. Inclusive, é uma ação do próprio Estado, o Estado de Santa Catarina entrou, né, contra o território e vai ser julgado, né, esse recurso extraordinário amanhã, e ele foi colocado com repercussão geral, e aí o nome repercussão geral é porque ele vai ser estendido, a decisão vai ser exemplo para outras terras indígenas. Ele foi colocado porque ele entra uma discussão que é exatamente a questão do marco temporal. Vai ser discutido o marco temporal, vai ser discutida a questão, né, de revisão de limites. Então, essa semana para a gente está muito quente, essas discussões como um todo, e esse mês não está brincadeira, e esse ano, com pandemia ou sem pandemia, os nossos inimigos, eles não estão nem aí, né? Eles vão massacrar, e é o que está sendo feito nesse processo como um todo.